prazer. Quando eles tiraram o componente de álcool, sem tratar a depressão, depois de 4 semanas, apenas 6% continuaram com depressão. O resto da galera melhorou, só tirando uma substância que aumentava a dopamina. Provavelmente porque o sistema dopaminérgico deve ter se reajustado. Então, se você ficar talvez 14 dias, 21 dias sem o componente, essa doutora Anna Lembick, que é talvez a maior especialista hoje sobre adicção no mundo, professor de Stanford, ela fala que na prática clínica dela, ela vê que 14 dias é um número de dias suficiente para ocorrer uma mudança comportamental significativa sem a substância hiperdopaminérgica. Entendi. Então, você fuma cigarro, o cigarro é o pior. Depois a gente pode falar o porquê. Não necessariamente por causa do aumento de dopamina. Ele não aumenta tanto dopamina quanto cocaína, crack, anfetaminas, por exemplo. Só que o cigarro tem muito envolvido com vício contextual. É mais difícil ser tirado do paciente, porque ele associa com muita coisa o cigarro. Então é uma armadilha maior. Mas ela vê que pacientes que ficam sem cocaína, ficam sem álcool, depois de 14 dias conseguem começar a sentir pequenos prazeres com outras coisas. Provavelmente devido a um up-regulation desse sistema dopaminérgico. E você não precisa fazer o que eu estou falando aqui para você fazer. Ninguém precisa. A questão que eu estou falando aqui é que se você quiser tentar, talvez você consiga melhorar com uma ferramenta que é gratuita, baseada em ciência. Você pode conseguir melhorar algum traço comportamental seu do seu dia a dia. Talvez, em vez de comer hambúrguer todo dia de noite, comer só quarta-feira ou comer só final de semana. Pode ser que o hambúrguer do final de semana seja mais gostoso do que o todo dia, se você comer só final de semana. Quando você faz isso, você ajusta muitos parâmetros no seu corpo, cara. Saúde mental é muito mais do que uma narrativa. Saúde mental é muito mais do que conversa. Saúde mental é muito mais do que só o cérebro. Saúde mental envolve vários parâmetros. Envolve o que você come, envolve que horas você se expõe à luz, envolve que horas você dorme, envolve a qualidade do seu sono, envolve o que você ingere, envolve as suas atividades que você faz. Por exemplo, um estudo muito famoso foi conduzido em 2016 sobre microbiota intestinal. Microbiota intestinal é a população de organismos que você tem vivendo no seu intestino, as bactérias, que são muitas bactérias. O que o estudo viu? Eles pegaram fezes de paciente com depressão, transplantaram essas fezes para um camundongo, para um rato de laboratório. Um rato que eles chamam de germ-free, ou seja, não tinha bactéria nenhuma no intestino do rato. Entendi. O rato desenvolveu um fenótipo algo parecido com depressão. Só pelo transplante das bactérias do cara deprimido. Caralho. É. E aí eles viram, inclusive, quando eles traçaram o perfil, foi publicado numa das revistas do grupo Nature, quando eles traçaram o perfil das bactérias, era muito parecida às que tinha no ratinho dos que tinha no humano, ou seja, não se modificou tanto. Entendi. É muito louco. Hoje tem bons ensaios clínicos mostrando que se você usa probióticos, por exemplo, né, você consegue auxiliar de forma significativa um tratamento de um deprimido. Nossa vida, ela vive em ciclos. Tem coisas que acontecem em ciclos. Tem coisas que acontecem em ciclos mensais, anuais, como, por exemplo, as estações do ano, acontecem em ciclos anuais. Tem coisas que acontecem em ciclos mensais, como, por exemplo, o período menstrual da mulher. Todo mês. Tem coisas que acontecem dentro de um dia, que é o que a gente chama de ciclo circadiano. Circadiano, tá? De dia. Então, o que acontece no período de um dia? Quando você acorda, começa a aumentar um hormônio no seu corpo chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol, ele é liberado pela sua glândula suprarrenal, devido à atividade de um eixo, que a gente chama de eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. E duas coisas influenciam a liberação do cortisol. Ciclo circadiano, então a hora do dia, e estresse. Quando você está estressado, você aumenta cortisol. Tá? O cortisol é para respeitar o ciclo circadiano mais do que ser liberado quando você está estressado. Cortisol é para ser liberado quando você está realmente estressado. Tanto é que o Robert Sapolsky escreveu um livro uma vez chamado Por que Zebras Não Têm Úlcera? O nome do livro. Por quê? Porque zebra só se estressa quando tem que se estressar. Quando vê um leão, quando falta comida, quando falta água, a gente talvez tivesse que viver um pouquinho mais como zebras, né?
Por quê? Porque a gente se estressa pra qualquer coisa. O cara buzinou no trânsito, pico de cortisol. Faltou luz, pico de cortisol. Tem que ir lá no mercado. Às vezes você tá em casa, sentado, pico de cortisol. Não era pra estar ocorrendo pico de cortisol. Cortisol respeita um ciclo circadiano. Outra coisa que respeita ciclo circadiano, liberação de melatonina. Né? O seu sistema imune. Tem horas do dia que ele está mais ativo, horas que está menos ativo. Fígado, atividade do fígado também respeita um ciclo circadiano. Interessante. É muito louco, cara. Esse é um tema quente hoje nos estudos em neurociências. O que acontece? No hipotálamo, o hipotálamo é uma regiãozinha do seu cérebro. O hipotálamo é mais ou menos a transição entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso e o sistema endócrino. O hipotálamo é como se fosse uma ponte física entre os dois sistemas. Então, o sistema nervoso central, digamos que detecta uma situação de perigo, uma situação de medo. O hipotálamo vai executar essa emoção no seu corpo. Entendi. Então, se detecta que quando você entrou uma cobra ali, a amígdala detecta isso, avisa o hipotálamo e o hipotálamo manda cortisol, manda adrenalina para falar assim, entrou uma cobra. Dá taquicardia, ele executa a emoção no seu corpo. Então, isso está no sistema límbico? No sistema límbico, exatamente. Sistema límbico que são o sistema que envolve interpretar e associar emoções. Entendi. Olha que legal. No hipotálamo tem um núcleo chamado de núcleo supraquiasmático. O hipotálamo faz muita coisa. Ele que te dá fome, ele que te dá vontade de transar, ele que te dá sono. O hipotálamo é tipo assim um grande relógio mestre ali no seu cérebro. Ele que coordena o seu dia. Tem uma regiãozinha do hipotálamo chamado núcleo supraquiasmático. Dentro do núcleo supraquiasmático estão os genes chamados de genes clock. São genes relógio. Esse é realmente o nome. Esse reloginho, se eu arrancar esse relógio do seu cérebro, isso já foi feito, pega pacientes ratos, etc., que morreu, se for humano, ou rato, que você faz o experimento e depois tira o hipotálamo, você bota isso numa cultura de células, você vai ver que a atividade dessas células, você tem como fazer uma cultura de células em laboratório, você bota ali todas as comidinhas que as células precisam, glicose, para elas se manterem vivas, e fica registrando a atividade delas. Mesmo sem estar na cabeça da pessoa, as células do núcleo supraquiasmático funcionam num ciclo de 24 horas. Caralho!